Portal Metropolitano Notícias já está no clima das eleições de 2016 e vai fazer uma cobertura exclusiva durante todo o processo eleitoral. E o nosso primeiro entrevistado foi o pré-candidato à Prefeitura de Manaus, Marcelo Ramos. O ex-deputado estadual falou sobre propostas e assuntos polêmicos como mudança de partido, autonomia no PL, existência de cartel na política amazonense e uma possível briga com a ex-candidata à presidência da República, Marina Silva. Não dá para ter dúvida de quais são as prioridades de uma prefeitura, né? A prefeitura ela tem que se ela fizer o óbvio bem feito, ela já faz muito bem para a cidade e para a população. Então a prioridade obviamente é a educação. Nós estamos falando de um momento fundamental da educação, porque a prefeitura é responsável pelas crianças de 3 a 5 anos, né, pelo início da vida escolar, é responsável pela alfabetização das crianças, pelo primeiro contato das crianças com a matemática. E se isso não for bem feito, essa criança vai pagar essa conta a vida escolar inteira dela. Então é preciso melhorar a qualidade do ensino na escola pública municipal. A saúde municipal também é fundamental. Por quê? Porque a responsabilidade da prefeitura é com a atenção básica. Então a responsabilidade da prefeitura é com a promoção da saúde, não com a cura da doença. Então nós temos que voltar a resgatar o programa médico da família com visitas domiciliares, como era no início. É da essência do médico da família que o médico vá na casa das pessoas e não transformar as UBSs em SPAs como estão funcionando hoje. Então é óbvio que a prioridade, a primeira coisa que a gente vai cuidar é como organizar bem a saúde e a educação, e um tema que todo mundo fala, mas ninguém tem responsabilidade com ele, que é transporte coletivo e mobilidade urbana. Para você ter a ideia, ninguém duvida de que transporte coletivo é um dos principais problemas da cidade, mas o orçamento do órgão que cuida de transporte coletivo em Manaus, ele é de apenas 0,85% do orçamento da prefeitura. Ora, se você tem o maior problema com o menor orçamento, essa é uma equação que não fecha. Por isso nós estamos há tanto tempo sem uma solução estruturante no transporte coletivo. Voltar com Olha esse lá, projeto. nós vamos reestruturar o programa médico da família e reestruturar sobre a lógica do que é a essência desse programa. A essência desse programa não é a mãe levar a criança até o médico, é o médico fazer visita domiciliar na casa das pessoas junto com um agente comunitário de saúde. É o médico criar um laço efetivo com aquela comunidade, a pessoa saber quem é, servir um café para o médico na casa dela, o médico promover a saúde, orientar noções de higiene, orientar noções de alimentação para que você combata. Muitas das nossas doenças são verminosas e decorrentes de problema de trato com água, manuseio de lixo e tudo mais, ou doenças decorrentes da desnutrição. Então o médico precisa fazer um trabalho preventivo e essa é a responsabilidade da prefeitura. Quando fecharam aquelas casinhas do médico da família, que eram bem pequenininhas, eles disseram que fecharam as casinhas porque elas eram muito pequenas. Elas eram muito pequenas porque o lugar de médico da família não é dentro da casinha, é na casa das pessoas. Então nós precisamos resgatar. Hoje as UBSs, estas casonas que eles chamam, viraram um serviço absolutamente idêntico ao SPA. Tem que dormir para pegar ficha, tem que torcer para chegar a sua vez de ser atendido pelo médico, quando o serviço oferecido pela prefeitura deve ter uma outra lógica, a lógica da prevenção e a lógica do contato mais próximo com o cidadão. Então nós vamos reestruturar o programa médico da família para que ele volte a ser o que era no passado. Olha lá, como subsecretário do município, eu digo isso sempre, foi uma das maiores frustrações que eu tive na minha vida, tanto que eu pedi demissão, né? Porque ali havia um interesse de um partido e o segundo plano eram os interesses do esporte local. No Ministério não, uma experiência muito bacana que me fez crescer muito política e profissionalmente, e eu espero que a prefeitura consiga entender qual é a responsabilidade constitucional da prefeitura com o esporte. A prefeitura é responsável por esporte comunitário, por esporte de inclusão social. Então nós temos prioridades, reformar as quadras, os campos comunitários, devolver para a cidade as mini-vilas olímpicas, como a mini-vila olímpica do Armando Mendes, a mini-vila olímpica do Santo Antônio,
que foram construídas quando Manaus tinha um orçamento de 700 milhões e que agora com 4 bilhões e meio eles dizem que não tem como reformar e estão abandonadas, jogadas às traças. E valorizar as iniciativas que já existem. A prefeitura não tem que inventar a roda. Já tem um monte de gente com projeto social de futebol, com projeto social de jiu-jitsu, com projeto social de corrida. A prefeitura tem que ser parceira dessas iniciativas e não concorrente dessas iniciativas. Então nós vamos virar a Secretaria de Esporte para o que é responsabilidade dela, que é o esporte comunitário. A Secretaria de Esporte não é a Secretaria de Eventos, para fazer grandes eventos e gastar o dinheiro todo sem promover inclusão social. O esporte para nós vai ser um instrumento de promoção de inclusão social de crianças, jovens, adolescentes e também de idosos que são atendidos pela Secretaria. Os estudantes da rede pública municipal, como eu disse, são aqueles estudantes do início da vida escolar. São crianças. Então podem esperar toda a atenção de quem terá uma obsessão de colocar Manaus entre as 10 cidades com melhores índices educacionais do país. Por outro lado, a prefeitura também tem uma responsabilidade com creches. E nós vamos ampliar o atendimento de creches. Não com mentira, não com demagogia, mas executando os recursos que existem disponíveis por parte do governo federal e fazendo parcerias público-privadas para que também esse serviço seja ampliado para a população, o que é fundamental para as mães, não só para as crianças, mas para as mães que podem trabalhar e deixar seus filhos com segurança. Você pega essa questão da creche, veio um candidato a prefeito e prometeu 1.000. Não dá para fazer 1.000, vamos parar de brincadeira com as pessoas, né? Aí veio outro e prometeu 100, tinha dinheiro para fazer 50, fez 5. Então nós precisamos tratar as coisas com seriedade, mostrar e prometer o que cabe dentro do orçamento da prefeitura. O prefeito vai lá, como o atual prometeu na campanha, em 100 dias eu vou resolver o problema do transporte coletivo de Manaus. Peraí, não se resolve esse problema em 100 dias. Então é até difícil de você disputar a eleição com quem mente, com quem não tem compromisso com o que promete na campanha. Nós estamos fazendo um esforço muito grande de construir um plano de governo responsável, coerente, que caiba dentro do orçamento da prefeitura e fortalecer as parcerias com a iniciativa privada. Então esse vai ser o nosso esforço. Quem vier com demagogia na eleição, eu acho que vai pagar um preço muito caro, porque o povo já está cansado de promessas fáceis, ilusórias e que efetivamente não se concretizam. Eu quero ver com que cara de pau o prefeito atual pode dizer agora que vai fazer 100 creches. Com que cara de pau ele pode dizer que ele vai solucionar o problema do transporte coletivo. Ele é prefeito há 4 anos e nenhum passo foi dado para a melhoria do sistema de transporte coletivo de Manaus. Pelo contrário, foram dados passos atrás. Nós precisamos avançar e eu tenho certeza que Manaus pode muito mais do que tem sido feito. Ah, não tem dinheiro para tudo? Não tem, mas tem dinheiro para muito mais do que tem sido feito. Só é gastar bem, ter uma gestão com qualidade, com eficiência, não desperdiçar dinheiro e não errar prioridades. Uma cidade que falta merenda na escola, que falta remédio na unidade de saúde, não pode se dar o luxo de gastar 190 milhões de reais com propaganda como gasta nosso. Então, se não errar prioridade, dá para fazer muito mais do que tem sido feito. A crise não se enfrenta com demagogia e crise não se enfrenta com frases de efeito. Crise se enfrenta com qualidade na gestão, com eficiência no gasto público. Então o prefeito vive de reclamar da crise e de dizer que não recebe dinheiro do governo federal. Aí o governo federal manda dinheiro para ele para fazer as academias a céu aberto, ele não executa. Manda dinheiro para fazer a creche, ele não executa. Manda dinheiro para terminar a Ponta Negra, ele não termina. Manda dinheiro para terminar o corredor ecológico do Mindu, ele não termina. Então é uma gestão ineficiente, frágil. Falta coragem para enfrentar a crise, né? E falta coragem para enfrentar a crise porque sobra demagogia, porque sobra mentira, porque infelizmente o prefeito é obcecado não por cuidar da cidade de Manaus, ele é obcecado por se reeleger prefeito de Manaus. E isso vai ser o grande pecado dele que fará ele perder a eleição. Eu era do PSB, a Marina era do PSD. Era absolutamente natural que qualquer vinda da Marina aqui, ela era do meu partido, nós estivéssemos juntos. Eu tomei uma decisão, o PSB não me daria legenda para concorrer a prefeito. Eu precisei sair do PSB.
e decidi vir para o PR. E a Marina fundou o partido dela, a Rede. Então, a partir desse momento, não teria nenhuma lógica a Marina, que é da Rede, vir para cá e fazer gestos ou sinais para o Marcelo, que é do PR. Como o inverso é verdadeiro. Nem ela me procurou, nem eu procurei ela. Tenho carinho pela Marina, tenho gratidão pelo papel que ela desempenhou na minha campanha passada para o governo. Tenho certeza que ela tem gratidão também a mim pela campanha, o apoio que eu emprestei a ela na eleição presidencial do ano passado. Mas ela tem o caminho dela e eu tenho o meu. Nós somos pessoas independentes. Então fica o carinho, fica o sentimento de gratidão, mas não teria nenhuma lógica ela me procurar, como não tem nenhuma lógica eu procurar ela. Ela me procurou, eu não procurei ela, é natural. Hoje nós temos caminhos diferentes. Eu falei, olha, eu fui do PCdoB e o Heron não mandava em mim e não me mudou. Eu fui do PSB e o Serafim não mandava em mim e não me mudou. Não vai ser aqui que eu vou mudar por conta do Alfredo. Eu cada dia mais tenho convicção de que tomei a decisão correta. Tomei a decisão correta por um motivo simples. Ninguém disputa eleição sem partido, ninguém disputa eleição num partido que não lhe quer candidato, ninguém disputa eleição com chance de ganhar num partido que não tem um mínimo de estrutura política e eleitoral para disputar a eleição. Então eu tomei uma decisão de quem não nasceu para marcar posição. Eu acho que tenho a contribuir com a minha cidade. Se eu tenho que contribuir com a minha cidade, eu preciso criar as condições para que eu vença uma eleição e coloque em prática tudo aquilo que eu acredito. Eu não nasci para ficar pregando no deserto. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas dizem, mas era melhor perder e ser coerente. Perder não muda a vida de ninguém. É muito bonito, é muito heróico, mas não muda a vida de ninguém. O que muda a vida das pessoas é ter a chance de governar e colocar em prática tudo que eu prego a minha vida inteira. E se tem uma coisa que não podem me questionar, é coerência. O meu discurso, a minha postura, a minha atitude foi a mesma no PCdoB, foi a mesma no PSB, foi a mesma no PR. As pessoas se assustavam, o Marcelo vai para o PR, vai deixar de ser aquele cara fiscalizador, crítico, aberto para conversar com as pessoas. E eu sou exatamente a mesma pessoa. Claro, os que queriam que eu perdesse a eleição realmente me atacam muito, porque tem gente que me queria no PSTU, para não ter chance nenhuma de ganhar a eleição. Então incomodou muita gente o fato de eu vir para o PR, porque eles sabem que dentro do PR eu criei as condições objetivas para disputar a eleição com chance de vitória. E mais do que isso, preciso ser justo, porque olha lá, o Alfredo é deputado federal, presidente nacional do PR, já foi prefeito. Ele podia ser candidato a prefeito. Ele tem todas as condições de ser candidato a prefeito. Mas eu lembro do dia que ele me ligou, que ele disse, Marcelo, eu podia ser candidato a prefeito, mas eu já não tenho a energia que eu tinha 15 anos atrás, quando eu fui prefeito, e mais do que isso, a minha geração já não tem condições de resgatar a confiança das pessoas na política. Isso é uma frase muito forte, uma frase de uma autocrítica, né, e de alguém que entende que chegou a hora de abrir o caminho para o novo. Infelizmente, a grande maioria desses políticos do passado querem morrer mandando nos seus partidos e esmagando qualquer nova liderança que ouse surgir. E o Alfredo fez o caminho inverso, né? Chamou uma nova liderança para dentro e tem me dado aqui todo o espaço e toda a autonomia para construir uma candidatura com a minha cara. Mas assim, a gente sabe que toda aliança política tem os seus acordos. O que realmente foi acordado entre vocês para que essa aliança acontecesse? O que foi acordado é que o Alfredo achou que o PR precisava de um candidato jovem e que eu tinha a cara e o perfil para ser esse candidato. Foi isso. Claro que o Alfredo tem os projetos dele. A eleição não vai acabar em 2016. 2016 a eleição para a prefeitura é um processo que eu comando. Eu comando completamente, sou presidente do diretório municipal, a executiva foi remontada com pessoas próximas a mim. Em 2018 vai estar a eleição em que o Alfredo vai ser o protagonista. E da mesma forma que nessa eu tenho a confiança e o apoio dele, em 2018 ele vai ter a minha confiança e o meu apoio. É isso, é um acordo político natural de quem está construindo um projeto. E eu quero dizer que tenho absoluta certeza e cada dia mais de que tomei a decisão certa. Os partidos brasileiros, eles vivem uma crise de representatividade. Não é só o PR, não. As pessoas não se enxergam no PCdoB, no PSB, no PDT,
Para as pessoas isso tudo é a mesma coisa. Então os partidos brasileiros, todos, são cartoriais. Não existe nenhum partido aqui no Amazonas que não tenha o mesmo presidente há mais de 10 anos. Os que não têm é porque o pai passou para o filho. Vamos lá? PCdoB é o Heron, desde que foi criado. PSB era o Serafim pai, agora o Serafim filho. PSDB era o Arthur, agora é o filho. PSD é o Omar desde que foi criado. PMDB é o Eduardo há mais de 10 anos. PROS é o Melo desde que foi criado. DEM é o Palderney há mais de 10 anos. Então os partidos não têm representatividade, são cartoriais, são um instrumento a serviço de quem manda neles. Eu fui 16 anos do PCdoB, era algo que eu acreditava, de pessoas que eu confiava, e sempre fui esmagado ali, nunca tive espaço, tudo mais. Fui para o PSB num gesto de lealdade ao Serafim, que era alguém que eu confiava, que eu tinha uma relação até pessoal, e sempre fui esmagado. Para eu ser candidato a governador na eleição passada foi na marra, né? E aí vim para o PR, talvez onde eu tivesse a menor expectativa, e aqui tenho tido absoluta liberdade, absoluta. Todas as questões relacionadas à cidade de Manaus, as eleições de Manaus, passam necessariamente por mim. Claro que eu dialogo com o Alfredo, o ouço, comunico do que a gente está fazendo, mas aqui eu tenho a liberdade que eu nunca tive em nenhum outro partido que eu passei, e as pessoas estão enxergando isso. Os jornais publicam isso, os blogs publicam isso, porque as pessoas estão enxergando que aqui a gente está verdadeiramente tentando construir algo novo. Olha lá, o governador até agora não governa, né? Nós já temos quase 2 anos de mandato e ele não consegue governar. Não governa por uma série de motivos. Não governa por conta da irresponsabilidade deles mesmos, de absoluto descontrole das contas públicas, agravada por um momento de talvez da maior crise econômica do último período, que é essa que nós estamos vivendo aqui. Não governa por conta da instabilidade do mandato decorrente dessas questões jurídicas eleitorais, e não governa porque tem um governo fraco, pouco articulado politicamente, com um secretariado sem nenhuma representatividade no conjunto das forças políticas da sociedade. Então é até difícil avaliar, porque eu espero que o governo dele comece alguma hora. Até agora certamente não começou. Inclusive lamento que alguns compromissos do governador, firmados não comigo, mas com o povo do Amazonas, não foram honrados, porque no segundo turno o governador firmou um compromisso comigo e com o povo do Amazonas de que daria autonomia para a Universidade do Estado do Amazonas, e até hoje nem se falou sobre isso, nenhum passo foi dado, o que me deixa numa posição de muito crítica em relação a ele, porque eu acho que você tem que cumprir compromissos que são firmados com pessoas e com a sociedade em geral. E esse foi um compromisso que ele firmou comigo e com o povo do Amazonas e não tem cumprido. Do ponto de vista da relação que eu vou estabelecer com o governador quando for prefeito, é uma relação republicana, o nome do nosso partido já diz isso, né? Por exemplo, o atual prefeito de Manaus, ele não tem o direito de passar o tempo inteiro esculhambando a presidente. Pode até ser correta a crítica que ele faz, mas ele é prefeito de Manaus. Quando ele rompe com a presidente, ele prejudica a cidade de Manaus. Então, o prefeito não é um senador de oposição. Ele tem que esquecer, ele não é mais senador de oposição, ele é prefeito de Manaus. Ele não pode tomar atitudes que prejudiquem a cidade, que inviabilizem a cidade de receber recursos, que criem problemas na relação federativa entre Manaus e o governo federal. Então eu não quero saber nem quem vai ser o prefeito e quem vai ser o governador, porque a partir do momento que eu sentar na cadeira, quem vai ser o presidente ou o governador, porque a partir do momento que eu sentar na cadeira, eu não sou prefeito dos meus eleitores, eu não sou prefeito de quem pensa igual a mim. A hora que senta na cadeira, a eleição acabou. Você é prefeito de todos e tem que ter diálogo republicano, federativo, com quem quer que seja o governador e quem quer que seja o presidente. E eu terei de forma independente, mas garantindo que isso possa viabilizar recursos para enfrentar os problemas da cidade de Manaus.